Olá meninas, sejam todas bem-vindas nesse projeto que eu e a Mariana Criazo, nutricionista, fizemos com tanto amor e carinho pensando em cada uma de vocês. Esse projeto, ele tem duração de 10 dias, não é mais um desafio de emagrecimento, emagreça um X em 10 dias, nada disso. A nossa intenção dentro dessa jornada, durante essa jornada de 10 dias, é ajudá-las a criar estratégias através de uma nova percepção, através de descobertas que vão fazer de si mesma. A base, a sustentação desse projeto são os 3 principais pilares que eu digo que é de um emagrecimento saudável, que é o autoconhecimento, a autoaceitação e autonomia alimentar. São os 3 principais pilares essenciais para um emagrecimento saudável e sustentável. Por quê? Porque durante toda essa jornada de transformação, de qualidade de vida, de um novo estilo de vida, o emagrecimento, ele vem como consequência. Por quê? Porque eu vou dar um pouquinho de spoiler, porque vocês vão saber o porquê que eu estou dizendo isso. Nossa, quanto porquês, né? Mas, enfim. Porque o emagrecimento saudável e sustentável, ele não é feito através de fechar a boca daquele mantra força, foco e fé. Mas é através de várias mudanças que vão ocorrendo ao longo dos dias, que são mudanças alimentares, mudanças comportamentais e mentais. E hoje eu quero iniciar essa jornada falando de gatilhos mentais. Eu acredito que é muito importante a gente saber o que são gatilhos mentais, o que eles fazem e se a gente consegue ou não excluí-los da nossa vida, né? Então, para a gente não ser impactada de modo negativo pelos nossos gatilhos mentais, o que devemos fazer? E aí, o que vocês acham? A gente consegue eliminá-los ou não? Ou, na verdade, a gente deve saber conviver com eles? Qual que é a sua opinião? Escreve aqui para mim. Então vamos lá, vocês sabem o que são gatilhos mentais? Às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui do lado porque eu tô com a minha colinha aqui, tá bom? Gatilhos mentais é um conceito utilizado pela psicologia para descrever estímulos específicos que disparam comportamentos fixos diante de um evento negativo, tá? Eles são inconscientes e são responsáveis por parte das nossas decisões, ações, e eles são padronizados. Olha que interessante, né? São padronizados. Os gatilhos mentais, eles começam a ser construídos desde o nosso nascimento, né? Então, ou até mesmo antes. Eu acredito que ainda no ventre da nossa mãe, a gente acaba criando certos. Não são gatilhos, porque na verdade os gatilhos eles são criados através de experiências, através de traumas, de eventos vividos que nos desencadeou um desconforto emocional muito intenso, uma reação emocional muito intensa, independente do nosso estado atual. Então, mesmo que estamos em uma festa, em uma confraternização, super feliz, pode acontecer, de algo acontecer, acionar um gatilho e gerar um desconforto, gerar algo ali, fazer com que a gente tenha um desajuste emocional, tá? E esses gatilhos emocionais, existem várias situações que desencadeiam os gatilhos emocionais, os gatilhos mentais. Então, pode ser uma rejeição, uma traição, uma injustiça, uma desaprovação, uma crítica, um julgamento. Pode ser também aquele momento em que a gente se sente indesejado,
quando a gente se sente excluído, isolado. Então, tudo isso pode gerar um gatilho emocional, desencadear um gatilho emocional, ativar um gatilho emocional, tá? E gatilhos emocionais, eles estão presentes, sempre estão presentes na fome emocional. Eles desencadeiam, posso dizer que a fome emocional, ela é consequência, ela pode ser consequência, ou é totalmente consequência de um gatilho emocional, algo que gere. Por quê? Um gatilho emocional foi gerado e há esse desconforto, há essa dificuldade em lidar com as emoções, e o cérebro, ele não quer, o nosso cérebro sábio, né? Ele não quer gastar energia, ele não quer trabalhar, ele não quer pensar. Então, o gatilho emocional foi acionado, algo que aconteceu fez com que um pensamento fosse gerado. Desse pensamento cria-se um sentimento, desse sentimento acaba acarretando num comportamento que vai definir as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas atitudes, tá? Então, por ele ser padronizado, lembra lá atrás quando eu falei, o cérebro ele já entende que, aconteceu isso com a Kelly, então, ela teve esse tipo de pensamento, ela teve esse tipo de comportamento. Então, para essa cadeia, para essa engrenagem, para tudo isso que vem acontecendo com ela, a melhor atitude a ser tomada é comer um chocolate, porque o chocolate nesse momento vai amenizar a dor emocional e pronto, ela vai se sentir tranquila. Mas isso acontece só no momento, depois que termina o chocolate, depois que essa sensação de alívio, de prazer passa, aí pode desencadear uma culpa, pode desencadear a fazer com que uma ansiedade seja um pouquinho mais, né, aumente o nível de ansiedade. Várias outras coisas podem acontecer, não por causa do gatilho emocional em si, mas por causa da atitude que foi tomada, porque não foi identificado o gatilho, porque não foi acolhido, porque não foi validada a emoção, porque não foi ressignificado esse evento, esse momento. Momentos assim, gatilhos mentais, sempre vamos ter. O que vai diferenciar, o que vai ser o divisor de águas é você identificar o gatilho e saber lidar com ele, encontrar um novo comportamento para substituir a procura do alimento. Tá vendo só? Vamos dar continuidade. E os gatilhos emocionais, tem pesquisas que falam que os gatilhos emocionais, eles acontecem ali em 20 milésimos de segundo. É tudo muito rápido. E ele tá no nosso inconsciente. Por isso que a gente não consegue identificá-los tão facilmente. Por isso que a gente precisa vivenciar, né, passo a passo, quando termina esse evento, quando termina o momento, parar um pouquinho e refletir. Então, porque eu comi uma barra de chocolate, né? O que me fez comer uma barra de chocolate? Eu tava com uma sensação de angústia. Mas por que eu estava angustiada? O que aconteceu que me fez ficar assim? Né? Então, hoje de manhã, antes do almoço eu tava bem. Quando eu voltei do almoço que eu comecei a me sentir cabisbaixo, triste. E aí começou a me dar essa vontade de comer chocolate, de ir ao mercado, comprar isso, aquilo. Tá, mas o porquê? O que aconteceu antes disso? É assim que a gente consegue identificar, é assim que a gente consegue ressignificar, identificando, refazendo toda a cena, entende? Pode ser difícil? Pode, mas depois pega o macete, depois a gente, né, a gente aprende, as coisas são aprendidas. E os gatilhos, eles são... tem 3 tipos de estímulos. Os extrapsíquicos, os intrapsíquicos e os orgânicos. O que são os extrapsíquicos? Os extrapsíquicos são os nossos 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Através de sons e luzes. Né? Então, às vezes, a gente ouve alguma coisa, a gente vê alguma coisa e aí pode ativar os gatilhos mentais.
O outro é o intrapsíquico, que são as nossas memórias, que são os pensamentos, fantasias, desejos e emoções. E o outro, que é o orgânico, que aí a gente vai mais para a parte fisiológica, né? A gente se aprofunda um pouco mais, que são as drogas, as substâncias metabólicas e déficit de neurotransmissores, tá? E eles agem, como eu falei, de formas muito rápidas, são inconscientes e a gente não consegue identificá-los porque é muito rápido. Então, quando vem para consciência, pô, olha o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso, o que aconteceu, né? Então, entre o ativar e a gente agir é algo muito rápido. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, numa crise de ansiedade, numa crise, né, a síndrome do pânico, qualquer coisa que seja, deixa a pessoa vivenciar, deixa a pessoa ali quietinha. Quando tudo se acalmar, aí sim faz a respiração, aí sim faz a contagem, aí sim pensa no que aconteceu, porque enquanto estiver ali no momento, dentro do evento, não adianta, acaba sendo pior, né? Acaba sendo pior. Ai, eu tô falando muito rápido, né? Mas, e aí eu quero me aprofundar mais, na verdade, nos gatilhos agora, nos extrapsíquicos, dentro da fome emocional. Então, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui. Perceba se você tem algum insight, se você se identifica com alguma coisa, deixa aqui nos comentários e se você se sentir confortável também, vai lá no grupo, né? E compartilha e compartilha sobre os seus insights, sobre as suas lembranças, o que você achou, se você se identifica ou não e se você concorda ou não também, tá? Então vamos lá. Então, os gatilhos extrapsíquicos, eles, né, estão presentes nos 5 sentidos e se fazem muito presentes, até demais, dentro de uma fome emocional que acaba dificultando a nossa relação com o alimento. Então, o primeiro que é a visão. Então, imagina você passeando no shopping, né? Igual hoje, a gente foi no shopping e aí estávamos passando em frente uma loja e a minha filha acabou. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. E ali tinha um brigadeiro. Não tava com fome. Não tava com vontade de comer. Mas a partir do momento em que ela viu o brigadeiro, ela viu o negrinho, aí bateu o desejo, bateu a vontade. E ela comprou o brigadeiro e comeu perfeitamente, deliciosamente, saboreando. E aí a fala final dela foi: esse brigadeiro, ele é melhor do que o meu. E aí eu falei pra ela: não, o seu é melhor, esse não, porque aí eu peguei um pedacinho, né? Então, assim, na verdade, a vontade, ela não tava com vontade, ela não queria, ela passou na loja, viu o brigadeiro e deixou comer o brigadeiro. Então, algo chamou a atenção, né? Algo quis que ela comesse, o que foi, né? O que aconteceu naquele momento. O outro é a audição. Então, assim, imagina você você tá conversando com alguém. E aí vocês começam a conversar tal, e a pessoa começa a falar de uma receita do pudim da avó delicioso, de leite moça, que é bem macio, bem cremoso, delicioso, com aquela calda caramelizada que vai escorrendo nas beiradas. E aí, eu tô até salivando. E aí, olha só, e aí a boca começa a salivar, e aí começa a dar aquela vontade de comer, e aí depois vai vindo lembranças do passado em que você ia na casa da sua avó, ou na casa de alguém muito querida, ou quando sua mãe fazia, e você lá, pequeno, gurizinho, aproveitava, ajudava sua mãe na cozinha. Começa a vir lembranças do passado dentro dessa receita, dentro dessa conversa de troca, né, de troca de receitas ou de informações, de figurinhas trocadas sobre pratos, sobre refeições. O outro é o olfato, né? Então, no olfato é aquele cheirinho, pode ser um cheirinho de café,
né? Que lembra a velha infância, que lembra aquele momento em que você estava lá no sítio, que você estava na fazenda, ou que você fez uma viagem, né? E você experimentou um café, e aquele café não é só por causa do café em si, mas é todo aquele momento em volta do café, com pessoas que você gosta, conversa jogada fora, entre amigos, roda de familiares. Então, assim, sempre pode ter o alimento presente, né? Mas o alimento em si, ele não é representativo. Na verdade, ele representa um evento, ele representa uma lembrança, ele representa uma memória. O paladar, né? Então, tem aquela expressão de boca nervosa, né? E que a gente sente uma necessidade de mastigar, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo ficar com a boca fechada, eu não consigo ficar com a boca parada, eu preciso comer alguma coisa. Né, e aquela dificuldade de ficar sem mastigar, mas o porquê, qual a necessidade de tudo isso? Falando assim parece simples, parece algo que é rotineiro, mas tudo tem um porquê. Não é o simples fato de eu não consigo ficar com a boca parada, com a boca fechada, eu preciso mastigar alguma coisa, né? É isso que eu quero dizer para vocês, tudo tem um porquê. E o outro é o tato, né? Então, aquela necessidade de pegar, de sentir. Imagina aquele frango a passarinho ou aquela pizza que vocês comiam, né? Que se reunia ali na mesa e fazia aquele frango a passarinho gostoso, bem temperadinho, e vocês se lambuzavam e ficavam conversando ali, papiando até altas horas. Então, assim, a comida, ela representa muito, né? Os gatilhos mentais, eles acabam trazendo o alimento muito perto, associando o alimento, fazendo com que a gente busque o alimento, porque o alimento, querendo ou não, ele traz uma recompensa muito rápido, né? É muito rápida, não é tardia, mas ao mesmo tempo do mesmo jeito que traz uma recompensa rápida, essa recompensa também acaba muito rápido. Se acaba muito rápido, né? Ele não permanece tanto tempo. Falei do tato. E aí aqui, né? Então, falando da fome emocional né? Os gatilhos mentais dentro da fome emocional. Então, talvez, sabendo, né, dos 5 sentidos, dos extras psíquicos que sempre estão presentes, as emoções, elas estão muito ligadas, associadas ao alimento. A gente não consegue desassociá-las, é impossível isso, até porque a fome emocional, ela não é ruim. Eu não vejo a fome emocional como um grande vilão, como algo ruim, que precisa ser exterminado no nosso dia a dia, que a gente precisa, de qualquer forma, nos algemar, fechar a nossa boca, fechar os nossos olhos, e eu não posso de jeito nenhum ir atrás de um alimento se eu tô triste, se eu tô me sentindo sozinha, se eu briguei com alguém. Não é isso que eu tô querendo dizer para vocês, né? Até porque gatilhos mentais a gente não consegue excluir do nosso dia a dia. Precisamos identificá-los, precisamos acolhê-los, precisamos validá-los e precisamos ressignificá-los, né? E precisamos encontrar um substituto, um comportamento para substituir a procura do alimento. Mas se você não conseguir, não tem problema. Come o seu chocolate, come o seu pastel, come o seu salgadinho, come a sua bolacha, mas quando você terminar de comer, quando esse episódio passar, para um pouquinho, fecha seus olhos e se pergunta: o que esse chocolate representou para mim neste momento? Como que esse chocolate, né, me fez eu sentir? Como ele me deixou? Ele me deixou mais tranquila, ele me deixou com sentimento de culpa, ele me deixou com sentimento, né, com pensamentos de julgamentos. Como que eu tô me sentindo agora? Isso vai te ajudar muito para outros episódios. Para esse que você acabou de vivenciar, não, porque já aconteceu, mas e para o próximo?
E aí, quando acontecer novamente, você vai saber lidar. Você vai saber que o chocolate, ele amenizou a sua dor, ele amenizou o seu desconforto emocional, mas depois veio o sentimento de culpa, que é algo que não precisa vir, você não precisa se sentir culpada, você não precisa se sentir julgada. Eu conheço pessoas que comem, que passam por uma fome emocional, que comem o que tem que comer. Eu também sou assim. Quando eu consigo substituir o comportamento do alimento, de se alimentar, ótimo, mas nem sempre. Às vezes eu vou e eu busco um chocolate. Essa semana mesmo, eu me vi abrindo uma caixa de bombom, comendo 5 bombons de uma vez e já estava pensando em mais. Né? Então essas coisas acontecem. Somos pessoas, né? A gente temos emoções, temos sentimentos, somos de carne e osso, temos coração. Então não somos robôs, né? Que simplesmente só apertar um botãozinho e a gente desliga. Não é assim que funciona. A fome emocional, ela não é ruim. Ela passa a ser ruim, ela passa a ser patológica quando ela é muito frequente, quando ela é muito intensa e quando ela começa a trazer prejuízos para a saúde, tanto física como emocional. Agora, eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, coloque a mão no seu coração e traga a sua atenção para este momento. Sinta a sua respiração. Perceba que sensação, qual que é a sensação sentida quando você inspira e quando você expira. Se você quiser, você pode respirar um pouco mais profundo. E vai soltando o ar lentamente. Isso. Vai acolhendo os pensamentos. Agora não é momento de classificar pensamentos de bons ou ruins. Apenas acolha cada pensamento. Saiba que esses pensamentos estão presentes nesse momento, mas esses pensamentos não te definem. Leve a sua atenção para a parte do seu corpo que você acha que precisa de mais cuidado neste momento. Aquela parte do seu corpo que talvez carrega memórias desconfortáveis, algum peso que precisa ser cuidada com mais amor, com mais carinho. E coloque a mão nessa parte do seu corpo e sinta como que está neste momento. A temperatura está mais quente, ou você percebe que há uma queda de temperatura corporal. Vai percebendo quais são os pensamentos que estão vindo neste momento. E acolha cada um deles. E diga a si mesmo, diga para si mesmo
que todos esses pensamentos, que essas emoções são passageiras, são momentâneas, que elas existem no seu dia a dia, que estão presentes neste momento, trazendo sensações desconfortáveis ou confortáveis, mas que elas não te definem. Sinta seu corpo, sinta sua respiração. Abra seus braços e se abrace como sinal de respeito, de amor e de compaixão para consigo mesmo. E lembre-se, seja qual for o momento, gatilhos emocionais, pensamentos, sentimentos não te definem. E você pode mudar o seu comportamento, suas ações e as suas escolhas de forma gentil, de forma intencional, respeitando o seu momento, respeitando o seu corpo e respeitando a sua história. Não utilizando de julgamento e nem de crítica. Aos poucos vai se movendo, vai deixando a luz entrar nos seus olhinhos e aos poucos vai abrindo, ainda com essa sensação gostosa de autoacolhimento. Eu espero que eu possa ter ajudado e fico à disposição para o que vocês precisarem. Não se esqueçam de compartilhar os insights, as ideias e diga também o que você achou dessa pequena prática. Ter esses momentos são importantes. De abraço, de sentir, se sentir. Até mais.